Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Aya, de 17 anos, sempre sonhou com esse momento, o momento em que finalmente cruzaria o limiar da adolescência para se tornar adulta, totalmente responsável por sua vida e capaz de administrar suas finanças. Ela imaginou esse dia 1000 vezes. Ela examinava atentamente as janelas das agências bancárias, observando os adultos que passavam, seu andar seguro, seu olhar calmo. As discussões entre seus pais em casa, as repreensões ocasionais de seus amigos que achavam que ela era muito cautelosa, tudo isso ressoava dentro dela, mas ela sabia no fundo que cada centavo economizado, cada escolha bem pensada, tinha um propósito. Ela não queria depender de ninguém. Ela queria provar que era capaz de assumir seu lugar neste mundo onde muitas vezes julgamos sem saber, sem olhar, sem entender. Ela economizou cada centavo, mesmo quando suas amigas gastavam muito em roupas de grife e encontros casuais. Na escola, as meninas costumavam falar sobre comprar tênis ou bolsas novas, marcas de prestígio que davam a ilusão de sucesso. Aya, por sua vez, contentava-se com biscates, como cuidar de crianças, vender livros e objetos que não usava mais, transformando cada centavo em um tijolo para o seu futuro. Para esse dia preciso, ela economizou durante vários meses, sacrificando prazeres imediatos para chegar até ali. Abrir uma conta bancária em uma instituição respeitada, um primeiro passo rumo à sua independência financeira, uma espécie de declaração de autonomia. Ela sabia que o banco para onde estava indo não era onde normalmente seria vista. As pessoas que entravam geralmente estavam impecavelmente vestidas, seus ternos eram feitos sob medida e suas atitudes eram impecáveis. Ela não estava acostumada com esse tipo de lugar. Mas isso não foi obstáculo. Ela trabalhou duro por esse momento, e não era a aparência dos outros que determinaria se ela era digna dele ou não. Ela não tinha intenção de ser definida pelas aparências. No entanto, ao entrar neste templo de prestígio, ela sentiu uma onda de inquietação. O som das portas se fechando atrás dela pareceu ressoar muito mais alto do que ela gostaria, e cada passo no chão de mármore polido parecia amplificado no vasto espaço do banco, onde o teto parecia desaparecer no infinito. Não havia ruído humano, apenas o leve zumbido das luzes fluorescentes e o clique dos teclados. O quarto estava silencioso, quase silencioso demais. Aya caminhou lentamente em direção ao balcão onde Claire, a banqueira, a esperava. À primeira vista, Claire parecia profissional, seu rosto esculpido por uma expressão severa, uma fachada de cortesia inefável. Mas bastava observá-lo por um momento para entender que havia algo estranho em seu olhar. Ela examinou Aya com o canto do olho, com um sorriso fixo e perfeito nos lábios. Esse sorriso, como uma barreira, não conseguiu esconder o julgamento subjacente. O olhar de Claire caiu sobre suas roupas, simples, discretas, mas ainda longe da perfeição esperada ali. Os outros clientes estavam impecavelmente vestidos, com roupas de grife, com relógios de ouro que quase brilhavam, enquanto Aya, vestida com seus jeans simples e um suéter modesto, mal parecia digna de estar naquele espaço. Posso ajudar? Claire perguntou, seu tom educado, mas já com um leve tom de desaprovação, como se Aya tivesse cometido um erro ao cruzar a soleira daquele lugar. Aya, um pouco nervosa, mas decidida, respondeu suavemente, gostaria de abrir uma conta. Claire não pareceu particularmente interessada no pedido, como se já tivesse decidido que esse tipo de abordagem não correspondia às suas expectativas. Ela entregou a Aya uma pilha de formulários, com gestos mecânicos e casuais. Não houve perguntas preliminares, nem boas-vindas calorosas. Como se esperasse que a jovem fosse incapaz de compreender a complexidade dos procedimentos bancários. Claire a observou por um momento, talvez um pouco longo demais, seu olhar pousando em suas mãos, seus pés, seu rosto, como se estivesse procurando uma prova visível da suposta incapacidade daquela jovem negra de realizar uma tarefa tão séria. Você tem os documentos necessários? Um comprovante de endereço, talvez? Ela perguntou num tom que beirava condescendência, o tipo de pergunta que você faz para alguém que você considera não confiável. Aya sentiu uma leve brisa de tensão no ar ao seu redor. Era como se um peso de chumbo caísse sobre seus ombros. Ela sabia que sua roupa era modesta, mas por que ela sempre tinha que se reduzir a isso? Ela se endireitou e vasculhou sua bolsa com confiança, tirando os documentos que havia preparado cuidadosamente, comprovante de endereço de sua tia,
onde ela morava e seu documento de identidade. Ela havia planejado tudo, cada detalhe. Não foi sorte, foi trabalho duro e preparação. Ela não estava lá por acaso. Aqui está meu documento de identidade e minha identidade. Estou aqui para abrir uma conta poupança. Ela respondeu calmamente. Claire assentiu, seu olhar perdido por um momento na tela do computador. Uma forma de desviar o olhar para não confrontar aquela jovem que ela parecia estar julgando sem saber. Seus gestos eram rápidos, quase imperceptíveis, como se ela estivesse com pressa de acabar com aquela formalidade. Aya esperou por um momento, um arrepio de desconforto percorrendo sua espinha. Não era medo, mas um sentimento que ela não estava acostumada a sentir. Ela não estava acostumada a ser tratada assim. Não assim, não como se sua existência, sua presença aqui, fosse um acidente. Ela não veio aqui para ser julgada. Ela não veio aqui para ter boa aparência. Ela estava lá porque merecia estar, como qualquer outro cliente, como qualquer adulto que cruza esse limiar para construir seu futuro. Mas os olhares frios, a distância, a rejeição silenciosa de Claire, tudo parecia dizer o oposto. Ela se forçou a respirar profundamente, para não deixar que suas emoções a dominassem. Estou aqui para realizar uma tarefa importante, ela repetiu para si mesma. Ela estava orgulhosa de ter vindo. Ela estava orgulhosa dessa decisão. Mas quanto mais o tempo passava, mais ela se sentia uma estranha naquele lugar supostamente neutro. O banco era apenas um lugar onde ela ia para administrar seu dinheiro, como todo mundo. Mas hoje, ela entendia melhor do que nunca que, para alguns, esse como todo mundo não era tão fácil de alcançar. Ela esperou, estoica, e observou o comportamento de Claire, observando cada gesto como se fosse parte de um quebra-cabeça que ela resolveria, não importando os obstáculos. Karine Dupont, CEO de um dos bancos mais prestigiados da cidade, não era apenas uma figura respeitada no mundo bancário. Ela era uma força silenciosa, uma mulher negra experiente e determinada na faixa dos 40 anos que deixou sua marca em um mundo amplamente dominado por homens e brancos. Sua carreira foi resultado de décadas de trabalho duro, noites sem dormir e sacrifício pessoal. Mas não foi apenas sua habilidade que lhe permitiu chegar a esse topo, foi também sua capacidade de navegar pelas complexidades do mundo profissional e transformar seus desafios em pontos fortes. Ela sempre teve consciência de sua condição de pioneira, uma figura rara entre os líderes empresariais do setor bancário, mas isso nunca a levou a buscar reconhecimento. Ela nunca usou sua identidade como uma bandeira, mas sim como uma base sólida sobre a qual construiu seus princípios: igualdade, dignidade e justiça para todos. Karine sabia que sua posição de liderança em uma instituição financeira influente não lhe permitia simplesmente sentar-se confortavelmente na poltrona do sucesso. Ela tinha uma responsabilidade, uma missão muito maior do que administrar um banco. Ela já havia percebido há muito tempo que sua voz ecoava além das paredes daquela sala de reuniões. Ela foi um modelo para muitas mulheres negras, especialmente para gerações mais jovens que lutavam por um futuro mais justo em um mundo onde as portas ainda eram frequentemente fechadas pela discriminação sistêmica. Foi esse senso de dever, quase sagrado, que orientou cada decisão que ela tomou. Longe da ideia que às vezes se pode ter de uma CEO fria e distante, Karine era antes de tudo uma mulher profundamente humana, consciente dos desafios que teve que superar para chegar até ali. Certa tarde, enquanto revisava os últimos relatórios de satisfação do cliente, sua atenção se voltou para uma chamada urgente do atendimento ao cliente. Um incidente havia acabado de ocorrer em uma das agências do banco, envolvendo um funcionário que claramente tratou um cliente de forma inadequada. Um gesto inapropriado, uma atitude de desprezo em relação a uma jovem. Karine não hesitou um segundo. Ela pegou o telefone e, num tom calmo, mas firme, respondeu: "Chego aí em um minuto." Ela não precisava saber mais para entender que aquela era uma situação que não deveria ser ignorada. A questão não era apenas corrigir um erro, mas garantir que esse tipo de comportamento nunca mais acontecesse. Quando ela chegou ao caixa, ela viu Claire, a banqueira em questão. Claire, sem nem mesmo saber quem realmente era o cliente à sua frente, acabou exibindo uma série de gestos condescendentes e palavras frias. Seu tom curto e indiferente em relação à jovem Aya era uma microagressão óbvia, uma forma sutil, mas muito real, de desvalorização. Aya, como sempre, não reagiu. Ela apenas esperou. Seu silêncio era uma forma de proteção. Não era passividade, mas dignidade.
Aya aprendeu ao longo dos anos que algumas batalhas não são vencidas por palavras, mas pela certeza silenciosa de uma postura imutável. Ela sabia que tal atitude também poderia, um dia, lhe dar o poder de mudar as coisas, de fazer sua voz ser ouvida sem precisar gritar. Quando Claire se virou para desviar o olhar, seu olhar caiu sobre Karine, que avançava lentamente, seus calcanhares batendo no chão com autoridade natural. Havia algo em sua postura, em seu jeito de andar, que imediatamente inspirava respeito. Ela não precisava dizer uma palavra para que a atmosfera mudasse, mas mesmo assim o fez, com a voz calma e segura. Acredito que você tem algumas coisas a dizer à minha filha, Claire. O choque ficou imediatamente evidente no rosto de Claire. Ela parou de repente, engolindo em seco enquanto o eco de seus próprios erros atingia sua consciência com força. Sua filha. Ela gaguejou, finalmente percebendo o terrível erro que acabará de cometer. Aya virou a cabeça lentamente em direção à voz que acabará de dizer aquelas palavras. O tom de Karine era familiar para ele, não apenas na voz, mas também na maneira como ela usava a palavra garota, uma mistura de gentileza protetora e autoridade. Ela a reconheceu agora. Karine, a CEO do banco, era na verdade sua mãe. Um arrepio de surpresa, mas também de alívio, percorreu Aya. Ela não estava mais sozinha nesse confronto silencioso. O olhar de Karine, seguro e sólido, encontrou dele, um entendimento silencioso passando entre eles, um pacto invisível, uma promessa, que nada seria deixado para trás. Karine se virou novamente para Claire, e dessa vez sua voz assumiu uma firmeza gélida. Peço que reconsidere seu comportamento, peça desculpas, imediatamente, pela maneira como tratou minha filha. Claire, visivelmente surpresa, tentou se justificar desajeitadamente. Eu não percebi. Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que você disse e foi isso que você fez, respondeu Karine, com um tom que não deixava espaço para ambiguidade. Ela se aproximou um pouco mais de Claire, seu olhar penetrante. Sou o CEO desta instituição e não aceitarei esse tipo de tratamento, aqui ou em qualquer outro lugar. Vocês são responsáveis pelo serviço que prestamos aos nossos clientes. E hoje, vocês falharam. O silêncio que caiu na sala era pesado pela tensão do momento, mas também pelo reconhecimento por parte de Claire, que não podia mais fingir ignorância. Ela sabia que estava diante de uma situação muito maior do que seu simples erro de julgamento. Karine, com uma calma implacável, personificava o que esperava de seus funcionários. Respeito inabalável pelo próximo, independentemente de sua origem, status ou aparência. Ela não era apenas a CEO do banco, ela era uma porta-voz da justiça, uma mulher que não permitia qualquer forma de discriminação sob sua autoridade. Aya observou a cena com um pequeno sorriso nos lábios. Ela nunca duvidou da força de sua mãe, mas ver essa força se manifestar tão naturalmente, tão imediatamente, a confortou profundamente. Ela não estava sozinha. E, mais do que isso, ela acabará de perceber o quanto os valores que sua mãe personificava iam muito além do mundo profissional. Era uma questão de dignidade humana. Era como tratávamos os outros, independentemente de sua origem, aparência ou status social. Após um longo momento de silêncio pesado, quase palpável, a atmosfera na bilheteria pareceu congelar. Claire, que não ousara olhar para cima desde que Karine dissera aquelas palavras, finalmente abaixou a cabeça. Lágrimas, que ela havia segurado por muito tempo, começaram a nublar seus olhos, embaçando sua visão e revelando a culpa que a sufocava. Ela sabia, no fundo, que sua carreira, sua integridade e sua reputação estavam em jogo. A mera presença de Karine Dupont impunha uma autoridade que superava quaisquer possíveis ameaças ou sanções. Não havia nada mais formidável do que a justiça calma e comedida de Karine, que não exigia um pedido formal de desculpas, mas esperava um ato sincero, uma assunção de responsabilidade. Claire, apanhada no turbilhão da vergonha, compreendeu que não se tratava apenas de um erro de julgamento a ser corrigido. Era uma questão de valores humanos fundamentais. Karine não precisava fazê-lo sentir seu poder por meio de ameaças explícitas ou repreensões em voz alta. Sua autoridade era implícita, mas tão forte que parecia se materializar no ar ao seu redor. A pressão era tanta que era impossível ignorar a extensão de seu poder moral. Este momento marcou uma virada para Claire, um momento em que sua visão do mundo e dos outros mudaria. Ela teve que se reconciliar consigo mesma antes de poder se reconciliar com os outros. Ela sussurrou,
com a voz embargada pelo remorso. Por favor, aceite minhas desculpas, senhora. Essas palavras, carregadas de lágrimas não derramadas, carregavam um peso muito mais profundo do que um simples reconhecimento de erro. Claire sabia que não seriam suficientes para apagar o que tinha acabado de acontecer, mas eram um começo, um primeiro passo em direção a uma redenção que ela esperava que não chegasse tarde demais. Aya, por sua vez, observou a cena em silêncio, mas seus pensamentos se agitaram por trás de seus olhos calmos. Ela sabia que aquela situação ia muito além do incidente daquele dia. Ela entendeu que a reação de Karine ia muito além de simplesmente defender uma injustiça pessoal. O que ela tinha acabado de ver era uma demonstração de dignidade em ação, de como o comportamento inaceitável deve ser confrontado, não apenas para corrigir um erro, mas para expor o sistema de preconceito e discriminação que muitas vezes sustentava atos tão invisíveis quanto injustificáveis. Aya sabia que sua mãe estava agindo por todas as pessoas que sofriam, nas sombras, humilhações diárias que muitos não viam, mas que silenciosamente os destruíam pouco a pouco. Não foi um mero ato de justiça pessoal. Foi um ato de resistência, de transformação. Karine, colocando delicadamente a mão no ombro da filha, lançou-lhe um olhar cheio de gentileza e força. Vou deixar você se desculpar com minha filha pessoalmente, ela disse, com a voz firme, mas cheia de gentileza. Então, virando-se para Aya, sussurrou-lhe com infinita ternura. Nunca se esqueça de que você não tem nada a provar a ninguém. Sua dignidade é mais forte que os preconceitos daqueles que não conseguem enxergar além da superfície. Essas palavras, simples mas poderosas, eram a promessa de uma educação que ia além de meras regras sociais. Karine ensinou à filha que dignidade não é algo que se concede aos outros. Era uma fortaleza interior, um pilar indestrutível em que sempre era possível se apoiar, mesmo nos momentos mais sombrios. Foi essa dignidade que fez com que ninguém se rebaixasse à mesquinharia dos outros. Aya, depois de um momento de silêncio em que seus olhos pousaram em sua mãe, virou-se para Claire. Suas palavras, tão medidas quanto seu olhar, ecoaram pela sala, preenchendo o espaço com uma sabedoria silenciosa. Eu entendo, não te culpo, disse ela com uma voz suave, mas firme. Mas saiba que todos merecem ser tratados com respeito. Naquele momento, Claire sentiu uma verdadeira onda de reconciliação se espalhar entre eles, um gesto que, embora testado pela injustiça que ela acabará de sofrer, testemunhava uma capacidade de perdão sincero e uma grandeza de alma. Aya não estava tentando humilhar Claire, mas estava oferecendo a ela, em troca da humilhação que havia sofrido, uma lição de respeito e dignidade, uma chance de crescer por meio dessa experiência. Era uma forma de poder que poucos entendiam, a capacidade de se levantar e ajudar, mesmo quando a adversidade parecia ter levado a melhor. O pedido de desculpas de Claire foi sincero, mas Karine sabia que a verdadeira lição estava naquele gesto. Ela viu nos olhos da filha um brilho especial, uma mudança em sua compreensão do mundo e de seu próprio papel nele. Não era apenas o perdão que estava em jogo aqui, mas uma consciência mais profunda do que significava viver com dignidade. Aya tinha acabado de entender, de uma forma que ia além das palavras, o que às vezes custava manter a dignidade em um mundo onde a discriminação ainda era onipresente, insidiosa, invisível para alguns, mas sempre devastadora para aquelas que eram suas vítimas. No dia seguinte, Karine discursou para toda a equipe do banco, reunida em Assembleia Geral. Sua voz ecoou pela sala, calma e determinada, estabelecendo um novo padrão a ser seguido. Nenhum cliente, seja ele quem for, deve sofrer tratamento injusto sob minha supervisão. Precisamos garantir que todos os nossos funcionários entendam a importância de respeitar não apenas as regras, mas também a dignidade humana. Essas palavras, ditas com firmeza e autoridade, foram muito além de uma simples política interna. Karine não apenas estabeleceu regras. Ela ensinou aos colegas que a dignidade era um valor fundamental, um princípio que deveria orientar não apenas suas ações profissionais, mas também suas interações humanas. Aya, por sua vez, aprendeu uma lição ainda mais importante do que abrir uma simples conta bancária. Ela entendeu que sua dignidade não era negociável. Ela entendeu que, às vezes, para ver o mundo mudar, tudo o que você precisa fazer é se levantar, se recusar a ser derrotado e carregar a verdade da sua identidade com uma confiança inabalável. Naquele dia, Aya não se tornou simplesmente filha de Karine Dupont. Ela se tornou uma mulher que sabia que a dignidade era o maior poder que alguém poderia possuir. Uma mulher que, em um mundo devastado pela discriminação,
sabia que às vezes bastava não ceder à injustiça para abrir caminho para um futuro mais justo.